Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Mário André e nessa nossa aula de hoje vamos trabalhar aqui um assunto bem interessante onde ele trata da regra de 3 simples. Assunto esse que vai ser cobrado na prova do concurso da Polícia Militar do Paraná e também da Polícia Civil do Paraná, belezinha? Vamos aqui então à aula, olha só. É importante que você saiba que a regra de 3 ela se divide em duas partes. Nós temos a regra de 3 simples e a regra de 3 composta. Qual é a diferença entre as duas? A regra de 3 simples, ela trabalha única e exclusivamente com 2 elementos. A regra de 3 composta, ela trabalha com 3 ou mais elementos, tá bom? E a nossa de hoje, ela trata da regra de 3 simples, onde a regra de 3 simples, ela também tem uma classificação própria. Nós podemos ter elementos diretamente proporcionais ou elementos inversamente proporcionais. O que é uma coisa e o que é outra? Pense no seguinte, 2 elementos quaisquer serão ditos diretamente proporcionais quando, se um aumenta, o outro aumenta também. Ou, se um diminui, o outro também vai diminuir. Como assim, professor? Vejamos. Nós temos, por exemplo, preço e quantidade. Ou seja, imaginemos que eu vou comprar uma dúzia de ovos, que custa, sei lá, 10 reais. Só um exemplo, tá? Se uma dúzia de ovos custa 10 reais, se eu comprar uma quantidade maior que uma dúzia, ou seja, eu vou comprar 15 ovos, vou comprar 30 ovos, logicamente eu vou pagar a mais. Por quê? Porque a quantidade de ovos que eu quero comprar aumentou, logicamente, o preço que eu vou pagar por ela também vai aumentar. Assim como também, se uma dúzia de ovos custa 10 reais, mas eu quero comprar apenas 5 ovos, reparem que a quantidade diminuiu, logo então o preço também que eu vou pagar por esses 5 ovos vai ser menor. Por quê? Porque esses 2 elementos são elementos diretamente proporcionais. Um outro exemplo é tempo e serviço a ser feito. Como assim? Bem, se eu tenho que pintar uma parede, por exemplo, e eu tenho, sei lá, eu pinto uma parede em 1 hora, beleza. Se eu tiver 2 horas disponíveis para pintar a parede, é lógico que eu vou conseguir pintar uma quantidade de parede maior. Por quê? Porque o meu serviço, o meu estilo de trabalho, ele não mudou. O que mudou foi o tempo. Como eu tenho mais tempo para agir, logicamente, eu tenho mais tempo para pintar uma parede. Ou você pode pensar também no seguinte, imaginemos que você vai fazer um trabalho, de escola, faculdade, tanto faz. Eu vou fazer um trabalho e eu tenho disponível por dia 1 hora para digitar o trabalho. Se de repente eu tiver 1h30 ou mais, qualquer valor, qualquer quantidade maior que 1 hora, é lógico que a gente vai conseguir digitar mais páginas do trabalho. Então quer dizer que tempo e serviço a ser feito também são 2 elementos diretamente proporcionais. E esses elementos, eles são dispostos dessa maneira. Que maneira? A igualdade de 2 frações, onde cada fração representa um elemento trabalhado na questão ou na situação que você está envolvido. E quando nós temos 2 elementos diretamente proporcionais, a multiplicação ela se dará em diagonal, tá? Então nós temos aqui a proporção, que é justamente a igualdade de 2 frações, e para você resolver uma regra de 3 simples, diretamente proporcional, você multiplica em diagonal. Vamos verificar agora a outra classificação, que é quando 2 elementos quaisquer são inversamente proporcionais. Qual é essa ideia de ser inversamente proporcional? Simples. Se eu tenho 2 elementos inversos, quer dizer que se um aumenta, o outro diminui e vice-versa. Como assim? Vejamos. Eu tenho aqui tempo e mão de obra. São 2 elementos inversos. Por quê? Imaginemos, vamos botar aquela situação da pintura da parede. Imaginemos que eu tenho um muro para pintar. E eu tenho 2 pessoas disponíveis para pintar o muro.
Se, no caso, aumentar o número de pessoas, eu conseguir mais 3 colegas, por exemplo, quer dizer que o serviço que eu tenho, que é pintar o muro, ele vai ser feito num tempo menor. Por quê? Porque são mais pessoas ajudando, tá? Então, tempo e mão de obra, por que eu coloquei mão de obra aqui? Porque aqui eu posso ter serviço de pessoas ou posso ter serviço de máquinas também, tá bom? Então, tempo e mão de obra são 2 elementos inversamente proporcionais, assim como também velocidade e tempo. Imaginemos que você vai se deslocar de um local para outro. Você vai, sei lá, da sua casa para a academia, da sua casa para um campo de futebol, enfim. Se você vai numa velocidade de 60 km por hora, por exemplo, você vai chegar ao seu destino num determinado tempo. Mas se você aumentar a velocidade do seu carro, do seu automóvel, você vai cobrir essa distância num tempo menor. Por quê? Porque quando a velocidade aumenta, o tempo para você fazer essa distância diminui. Logo então, velocidade e tempo são 2 elementos inversamente proporcionais. E, assim como nos diretamente, também eu vou ter uma proporção, que é a igualdade de 2 frações. E para a gente resolver uma questão, uma situação de 2 elementos inversos, ou você multiplica na horizontal, tá? Que é o que eu prefiro particularmente, ou você pega uma das 2 frações e a inverte. O que é inverter? Inverter é você trocar as posições. Então reparem, aqui eu peguei a segunda fração e nós invertemos essa fração. Como? O C passou para baixo e o D passou para cima. Se você inverte a fração, então, pessoal, aí a forma de resolver passa a ser igual à direta. Ou seja, a multiplicação tem que ser feita em diagonal. Agora, o que é essa resolução? O que é essa multiplicação? Vamos verificar aqui alguns exemplos da prática, né, envolvendo essa teoria? Vejamos então. Beleza? Então, pessoal, vamos aqui ao nosso primeiro exemplo de aplicação da regra de 3. Vejamos aqui o texto da questão. Com 10 kg de trigo, podemos fabricar 7 kg de farinha. Quantos quilogramas de trigo são necessários para fabricar 28 kg de farinha? Então, aqui reparem que os elementos trabalhados nessa questão são trigo e farinha. Inicialmente, você já faz a proporção, ou seja, você já arruma aqui as 2 frações, onde vamos para o início, primeiro período da questão. Com 10 kg de trigo, podemos fabricar 7 kg de farinha. Bacana. Quantos quilogramas de trigo? Opa, vou chamar aqui de X então, por quê? Porque essa primeira fração é em relação ao trigo. E como é ela que a gente quer descobrir, vou chamar aqui de X, beleza? São necessários para fabricar 28 kg de farinha. Beleza, pessoal? Então, montada aqui a nossa proporção, vamos agora ao cálculo. Bem, o próximo passo aqui é analisar se essa questão ela trata de elementos diretos ou inversos. Bem, se com 10 kg de farinha, de trigo, aliás, a gente consegue fazer 7 kg de farinha, para fazer 28 kg de farinha, eu vou precisar de mais trigo. Ou seja, aumentou a quantidade de farinha, então tem que aumentar a de trigo. Logo, então, os dois são diretos. Sendo diretos, a multiplicação tem que ser feita em diagonal. De preferência, você começa sempre pela letra. Então, veja, 7 vezes x é 7x, que é igual a 28 vezes 10. Beleza? Eu vou deixar aqui a multiplicação sem resolvê-la, porque eu vou já te mostrar o motivo. Olha só. O x, que é o valor que eu quero achar, ele vai ficar sozinho de que maneira? O 7 que o acompanha passará dividindo. Então, eu vou ter 28 vezes 10 sobre 7. E aqui você repara o seguinte, que na multiplicação no numerador, eu posso separar os elementos. Então, reparem que 28 dividido por 7
é uma divisão exata, onde o resultado é igual a 4. O que isso quer dizer? Quer dizer que o x, então, é igual a 4 vezes 10, onde o resultado dessa multiplicação, logicamente, é igual a 40. O que isso quer dizer, então? Quer dizer que quantos quilogramas de trigo são necessários para fabricar 28 quilos de farinha? A resposta é 40 quilos de trigo. Então, de acordo com essa questão, 40 quilos de trigo você vai utilizar para fazer 28 quilos de farinha, tá bom? Então, esse foi o primeiro exemplo onde eu estou te mostrando a aplicação da regra de 3 simples com elementos diretamente proporcionais, ok? Vamos ao próximo exemplo, então. Beleza, pessoal? No exemplo 2, então, temos aqui a seguinte questão. Veja comigo. 8 pedreiros fazem um muro em 72 horas. Quanto tempo levarão 6 pedreiros para fazer o mesmo muro? Primeiro passo, então, é você identificar aqui quais são os elementos trabalhados nessa questão. Aqui os elementos são pedreiros e, pedreiros e o tempo em hora, que são justamente os valores que estão envolvidos com números, tá bom? Então, o que acontece? Vamos lá. Primeiro passo, você já monta aqui a proporção, beleza? 8 pedreiros fazem o muro em 72 horas. Quanto tempo levarão 6 pedreiros para fazer o mesmo muro? Como ele quer saber o tempo, pessoal, então aqui é o x, tá? Que aí vai ficar na fração referente, no caso, às horas. Agora, o próximo passo é você identificar se esses elementos são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Vejamos, vamos analisar. Se 8 pedreiros fazem um muro em 72 horas, e aí, olha só, aqui vai ser feito o mesmo muro. Então, a quantidade de trabalho ela não mudou. O que mudou foi a quantidade de gente trabalhando. Agora eu tenho menos. Como eu tenho menos pessoas trabalhando ou menos pessoas ajudando, eu vou agora demorar mais tempo para terminar o serviço. Então, diminuiu aqui a quantidade de pedreiros, logo então vai aumentar a quantidade de horas. Então aqui se trata de dois elementos inversamente proporcionais. E quando eles são inversos, você vai resolver a multiplicação vai resolver a multiplicação na horizontal. Então vejamos. Começa pela letra. 6 vezes x, 6x, que é igual a 8 vezes 72. Beleza? Como eu quero achar o valor do x, pessoal, o que acontece? Esse 6 que o acompanha passará dividindo no segundo membro. E aí reparem que, assim como na questão anterior, aqui a gente também consegue simplificar dois elementos, ou consegue resolver uma divisão exata, que aqui no caso eu vou dividir 72 por 6, onde essa divisão de 72 por 6 me dá como resultado igual a 12. Logo então, o valor do x é igual a 12 vezes 8, certo? Então vejamos, 12 vezes 8 é quanto? 8 vezes 10 é 80, 2 vezes 8 é 16. Então eu vou ter um total de 96 horas. Ou seja, 6 pedreiros, eles farão o mesmo muro com a mesma metragem em 96 horas. E é lógico, por quê? Porque eu tenho menos gente trabalhando, logo então o meu tempo vai aumentar. Ok, pessoal? Então, com esse exemplo, a gente finaliza aqui a nossa aula, onde eu estou te mostrando como funciona a regra de 3 simples, onde a mesma é dividida em regra de 3 simples direta ou inversa. E além disso, eu te mostrei 2 exemplos de aplicação de cada uma delas. Espero que você tenha compreendido o que eu expliquei aqui. Espero também que você tenha gostado da aula. Em caso positivo, dê um curtir aí embaixo no vídeo. Compartilhe o link com seus amigos em suas redes sociais. E, se possível for, inscreva-se no nosso canal.
Beleza, pessoal? Muito obrigado então e até a próxima aula.